Bom dia, estamos aqui em mais um podcast Café com Saúde, o podcast mais improvisado que você verá hoje. Provavelmente que você verá durante a semana, ou quem sabe durante toda a sua vida. Exato. Temos café, temos microfone, aqui nosso microfone não temos microfone, e aqui a plaquinha dos patrocinadores. Tudo bem? Quem sabe pode ser você, né? Sim. Estamos aqui hoje com a... Estamos aqui hoje de novo com a Amanda, que vocês já conhecem. E o nosso convidado do dia, André. Se apresenta para o nosso público, André. Bom dia a todo mundo. Meu nome é André, né? Sou agente de saúde e no momento estou na gerência da RBS do Proclube 1. Né? Fui convidado pelas meninas para participar aqui do podcast e também, entendeu? É importante a gente falar que o podcast foi um pouco ideia do André também. A gente ia fazer só de áudio e o André falou pra gente filmar. Então, por isso você está aqui. Um grande apoiador. Já que você deu a ideia, você vai participar. A ideia foi sua, né? Quando eu dei a ideia, eu achei que eu não ia precisar participar, né? Por isso que eu dei a ideia de imagem. A ideia surge, todo mundo participa. Todo mundo. Então, André, a ideia desse podcast, os nossos telespectadores, queridos telespectadores, ouvintes, quem sabe, assistindo, ou seguidores do YouTube. Eles já sabem porque nós contamos no anterior, né? E a ideia é conversar um pouquinho especialmente sobre os cuidados com uma pessoa acamada, com uma pessoa domiciliar e dar um apoio ali para os cuidadores. Ano passado a gente tentou fazer um encontro do Distrito dos Cuidadores, até no Proclube 1, e não apareceu ninguém, e a gente viu que precisava de outra estratégia. Porque, lógico, se o cuidador está cuidando da camada, como que ele vai sair e ir para o posto de saúde para conversar com a gente, né? E a gente tem muitas informações que precisamos passar e talvez muitas angústias desses cuidadores que a gente pode ajudar de alguma forma. E aí, essa foi a estratégia que a gente achou para conversar com eles. E aí, muito obrigada por vir hoje. É um prazer ter você aqui. Sua agenda ocupadíssima de gerente. Vida corridíssima. Tive que deixar muita gente para trás para estar hoje aqui. Mas o ponto já está fechado. Meu salário está tudo certo. Tá, graças a Deus. Acho que por enquanto tá tudo certo. Não me assuste. Tá fazendo essa parte que é o importante. Olha, chegou a bater o coração do menino. Salário tá tudo em dia, né, André, a gente queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como ACS, hoje como gerente, em relação assim, o que o SUS tem para oferecer. A gente sempre fala que o SUS é o melhor sistema de saúde, um dos melhores e maiores do mundo, né? Mas muita gente não sabe nem onde que usa SUS. E aí, quando a gente começa a falar, poxa, você usa o SUS, mesmo que você tenha um plano de saúde, quem fiscaliza o seu plano de saúde é a vigilância. Então, está usando o SUS também, né? Sim. O que as unidades têm para oferecer para os cuidadores, para os pacientes acamados? Como que a gente consegue estar dando esse suporte? Sim. Olha, em relação ao SUS, assim, em minha opinião, eu acho que foi uma das maiores conquistas que a gente teve, né? Aqui o Brasil teve, porque até hoje ele é visto e até copiado por alguns lugares já, né? Mesmo que não, alguns países ainda não implantaram, estão observando o SUS aqui, né? Por ele ser tão abrangente, por ele pegar tantas pessoas e tantos serviços ao mesmo tempo, né? Que é interessante o SUS. O SUS é uma conquista da gente, né? Você chegou a ver como que era antes o SUS ou não foi da tua época? Não foi da minha época. Ele é novinho. A gente escuta os usuários falarem. Só tenho 60 anos ainda. Mas antigamente era diferente, né? Sei lá, antes de 90, que foi a lei orgânica, né? Era antes, tinha um nome, eu não me lembro agora qual que era o nome. Tinha a ver com a Previdência, PNSS, INAMPS, né? Era INAMPS, uma coisa assim. Que na época só quem pagava a Previdência tinha direito, né? Igual é em muitos lugares, até hoje, assim, em muitos lugares, né? E o SUS, ele tipo meio que revolucionou isso, né? O Brasil revolucionou isso com o SUS, tendo esse... Porque o SUS atende todo mundo, que nem a gente que está aqui em Foz, a gente atende todo mundo e até de outros países, né?
Então, ele é muito abrangente. Eu acho que o SUS abrange tudo, né? E Uma mãezona que abraça todo mundo. né? tem vários problemas, né? Mas imagina você atender todo mundo da maneira que é atendido, você vai ter problemas, né? Sim. Mas eu acho que mesmo assim ainda o SUS é um sucesso ainda. Porque, sim, você pensa assim, quantas famílias carentes a gente atende? Quantas pessoas que talvez, às vezes, não teria condição de pagar, nem como era na época, né? Não vamos nem falar de plano de saúde, mas de como era na época, né? Que eu acredito que o INAMPS não, era um pouco mais barato do que um plano de saúde que a gente tem hoje, né? Não vivi essa época, mas imagino que seja, né? Porque também, né, como que era na época, né? Imagino. A gente ouve bastante falar, né? Às vezes eu fico surpresa até no trabalho com tudo que a gente oferece. Eu lembro quando a minha avó teve AVC, que ela foi atendida o tempo todo por plano de saúde. A mãe pagava, sei lá, mais de R$ 1.000 por mês. Assim, era um rombo na finança. E aí, só que assim, tinha o atendimento em consulta, mas não tinha visita domiciliar, não tinha acompanhamento de enfermagem, não tinha acompanhamento de fisioterapia, nutrição, nada disso que a gente tem hoje, né? Sim, era um E o SUS complemento dá. bem vago, né? Verdade. Era de quem ia muito atrás do sistema, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem, nem os pacientes acamados que a gente atende, eles não conseguem ir atrás, né? E hoje a gente consegue ir atrás deles, né? Então, Por causa do SUS. Tudo, o SUS abriu as portas para tudo, né? eu lembro que pagava o plano caro, pagava a consulta, que era participação ainda, e quando tinha que consultar minha avó, o pai tinha que levar ela no colo, porque ela estava acamada, né? Aí o pai colocava ela no carro, tirava do carro, tudo no colo, e era difícil, tipo, e o SUS vai a casa, gente. Hoje nós temos o transporte, né? Vem transporte. social. Você liga, agenda, que vão lá, vamos com a camada, leva na consulta. Tem o familiar que pode ir junto. Hoje a gente tem o TFD, Tem o TFD. Pra quem não sabe, TFD é quem manda pra tratamento fora do domicílio, né? E é os pacientes que precisam fazer tratamento fora da cidade, né? Aí ele faz um cadastro lá, né? No TFD, tem algumas coisas que é preciso, declaração de comprovando residência, tem uns papéis lá que tem que preencher. Isso, o médico preenche, especialista também pode preencher. E aí é agendado e ele consegue fazer, o município faz esse transporte para outra cidade, Cascavel, para onde for preciso, né? E sem custo, né? Pra pessoa. Sem custo nenhum. A pessoa vai acompanhante também, né? Sim. Isso alguns anos atrás era inimaginável, né? Imagina. Se alguém falasse, achava que era loucura, né? Fazer isso. Não teria como, vamos dizer assim, a saúde não teria perna para tudo isso, né? E o que quem está assistindo a gente? Se for na unidade de saúde, que serviço que a unidade hoje fornece? Tá, vou começar falando vou falar da UBS Proflub 1, que é onde eu estou agora no momento, né? A gente trabalha lá com duas equipes, né? A gente tem um médico de manhã e outro médico à tarde. Ou seja, uma equipe de manhã e outra equipe à tarde, né? E a gente vivia antes muito com agendamento de consulta, né? Só que estava ficando muito para frente o agendamento. A gente já estava com agendamento para quase 2 meses e meio, chegou Muito longa a espera. muito longo. Então aí tava gerando muita reclamação, né? Aí a gente tentou mudar, a gente conversou com a equipe, né? Eu trouxe a ideia do Padre Monte, né? Que no Padre Monte não tem agendamento, demanda espontânea, né? Pelo menos até na época que eu estava, não sei como é que está hoje, talvez a Amanda saiba falar melhor sobre isso, mas até onde eu estava, um ano atrás, não tinha, né? Só de programa, assim, tipo Sim, gestante, programas, daí tem. isso, né? Principalmente a equipe que a gente estava, né? Que era a equipe 31, não tinha, era demanda espontânea do dia, né? E sempre funcionou muito bem, né? Até elogiando o Padre Monte, sempre teve uma organização muito boa, a participação dos ACS sempre foi muito boa. A participação dos ACS, os dois são ACS. Então, mas era de, entendeu? Mas assim, não, mas falando a verdade, sim, É né? boa mesmo, gente. Sim, porque até não abrir a UBS, né? Os ACS que abrem, não sei se está ainda assim, os ACS que abrem, recolhe, faz toda essa organização do primeiro atendimento. Então, é bem rapidinho, o paciente já está aguardando e vai ser chamado, entendeu? E aí desenrola o dia ali da UBS.
Mas, então, a gente trouxe essa ideia para lá e eu tentei explicar para as equipes como que funcionava lá, né? E eu tive assim, o pessoal gostou muito, né? Tive uma boa... Facilita o trabalho, não estressa tanto a equipe, porque você não vai ter aquela pressão de paciente ficar ali incomodando, que tá demorando muito o atendimento, que tá ficando muito longo. Você já agiliza o que tem que fazer, Sim. né? E com essa questão que a gente tinha do agendamento lá, que estava muito para frente, o que acontece? Às vezes muitas pessoas esqueciam até. Às vezes era 2 meses para frente, esquecia. Dia de chuva, por exemplo, tinha algumas pessoas que não iam. Teve vezes de ir um paciente, 2 pacientes num dia que estava chovendo. Aí você imagina, tem vezes que chove a semana inteira. A pessoa Então, já perdeu aquele agendamento, o médico ficou lá à toa esperando. à toa ficou assim, aconteceu isso de ficar uma semana toda à toa lá, porque daí o paciente não ia, a gente podia colocar outro, porque imaginava que o paciente ia ir, então se perdia, e aquele paciente vinha depois, às vezes uma semana depois, lá na UBS, e lembrava, né, e daí queria consultar, daí como que a gente ia fazer? Mas Como era terrível, cara, era um problema assim, bem crítico, e claro, sempre tem os problemas, né, é normal, mas tem um lado bom e um lado ruim, todos os agendamentos, demanda espontânea tem um lado bom e um lado ruim, mas melhorou bastante, né? E no início, quando a gente fez essa mudança, o posto encheu, assim. Agora já não. Agora já deu aquela equilibrada, entendeu? A gente está conseguindo atender todo mundo. E outra, você atende o paciente, você resolve o problema dele ali. Ele passou em consulta, ele vai voltar, mas não tão próximo. Igual esse que estava agendado, que às vezes faltou, e daí precisava mostrar um exame, precisava consultar, e voltava às vezes na outra semana, e daí já estava agendado para outras pessoas. Como que fazia? Era bem, nossa, era complicado. Eu não sei como que eles faziam antes, assim. Então, e tem um lado bom também do agendamento. Você também organiza. O problema são as faltas, né? Quando começa a ter falta por chuva, o idoso também esquecia da consulta. É que como nós fazemos lá, e foi que você acho que tentou implementar ali, o agendamento ele fica mais fácil quando é para gestação, né, pré-natal, porque é uma consulta mais longa, mais demorada, ou tem toda uma preparação para essa consulta, né, tem toda a anamnese, fazer o exame, tudo, escutar os batimentos cardíacos do bebê. Então, assim, é uma consulta mais demorada para isso, aí a gente tem um agendamento e tudo mais. Mas é que cada BS trabalha do seu jeito, né? Tem a sua rotina, tem a sua dinâmica. Só que para isso a gente entende que necessita um agendamento. Agora, para consulta de rotina, não vale a pena, porque fica esperando muito tempo. Ele está ali precisando daquilo hoje, amanhã, aquela semana. Aí ele vai precisar daqui 2 meses conseguir uma consulta. É muito difícil. Talvez nem vai mais estar precisando da mesma coisa. Sem contar que eu não citei aqui que às vezes o médico pode ficar doente. Pegar um atestado. Aí quando vem mês o médico de férias. 30 dias de férias. Gente, né? Vamos lembrar. Também fica doente, né? Exatamente. Aí a gente tem que dar um trabalho para a equipe enorme, que ela tem que ir lá desmarcar aquelas consultas, pedir para os agentes avisar e remarcar de novo para frente. Entendeu? Aí mês de férias, claro que a gente se organizava, né? Mês de férias não tinha nada disso. Só que aí também você ficava, sabe, puxava mais para trás ainda, porque tinha aquelas pessoas que queriam atendimento e tal. Então, assim, se funcionasse tudo bem certinho, o agendamento, dava para funcionar. Só que tem esses problemas. E que não tem como a gente evitar. Não tem como a gente vai evitar de pegar um atestado, evitar de um funcionário pegar férias, ficar doente, de o paciente não vir porque está chovendo, às vezes é uma chuva forte, não tem como, né? A gente conta com esses imponderáveis, então não tem como fazer, né? Que nem você estava falando que tem os agendamentos também, que nem lá no Proflub 1, a gente tem agendamento na sexta-feira. Sexta-feira é só agendamento, entendeu? Então, o que acontece? Lá, tanto de manhã quanto à tarde, tem as visitas domiciliares, né? Os 2 médicos fazem. E aí a gente tem agendamento da gestante. Então, é o dia da gestante que você atende lá, entendeu? Se tem alguma outra situação que durante a semana a gente precisou agendar também, né? Porque a gente tem, assim, o Dr. Lucas,
que é da equipe da tarde, só na sexta-feira ele trabalha de manhã e à tarde, porque ele tem que cumprir as 36 horas, né? Então um dia ele dobra. Então ele vem na sexta-feira de manhã. Então ele consegue atender as gestantes de manhã, fazer visita domiciliar. Se tem alguma situação durante a semana que a gente não conseguiu atender, também a gente passa para ele, agenda ali, e ele vai, né? E ele também vai na visita domiciliar. E aí à tarde ele atende as gestantes. Pensou uma coisa também que muitas pessoas, como cuidador de idoso, não têm conhecimento, é que existe visita domiciliar na unidade básica. Aqui no município hoje nós temos um carro para cada unidade básica, aí cada UBS, cada equipe se organiza do seu jeito, mas pelo menos uma vez na semana o médico disponibiliza um horário para ir na casa desses idosos, desses acamados, pessoas que não conseguem ir até o UBS para fazer essa visita, essa consulta, já que ele não consegue ir até lá, né? Aí geralmente é o cuidador ou o familiar que entra em contato com o UBS solicitando essa visita, ou a CS mesmo faz isso, e aí a gente organiza a agenda do dia da visita domiciliar e o médico vai até lá fazer essa consulta. Nós temos isso também na rede hoje. Médico, enfermeira, né? Vai o Também. médico, auxiliar de enfermagem e muitas vezes o ACS desse paciente também acompanha. Por isso que a gente fala que é importante você manter contato com o seu ACS, né? Você tem que saber quem é o agente comunitário da sua área, ter o contato dele, porque ele vai fazer esse vínculo entre você, o que você precisa, e a equipe da unidade. Se por acaso a sua microárea, né, que a gente chama, for descoberta, ou seja, não tem agente de saúde porque falta efetivo profissional, né? Você pode entrar em contato direto com a recepção da unidade, né? Mas tem que ter um vínculo com a unidade, tem, sempre. Cada unidade de saúde ela tem um jeito de se organizar, entendeu? Então, você buscando, se você está numa área que é descoberta, busca a unidade de saúde, que o enfermeiro vê, se algum acesso mais próximo consegue fazer um acompanhamento e tal, né? E nem agora também a gente está fazendo a vacinação dos idosos acamados em casa. Então, não é nem só a visita da pessoa que está doente, entendeu? Então, são várias situações, várias, vai acontecendo direto, pessoas que idosos, pessoas que recém fez cirurgia, precisam de um acompanhamento, né? Então, são muitas situações que precisa ter visita domiciliar em casa. E a gente não pode, que a gente estava falando, né? O SUS abrange todo mundo, a gente não pode esquecer dessas pessoas. Né? A gente está tentando lá agora na UBS implantar o hiperdia, né? Só que a gente está estudando isso ainda, porque para implantar o hiperdia a gente ia ter que tirar mais um dia de consulta. Exemplo, por exemplo, na quinta-feira, só um exemplo. A gente teria consulta segunda, terça e quarta. Um dia a gente vai perder de atendimento. Só que, claro, tem o outro lado também, que aí você fazendo hiperdia, você tira os hipertensos das consultas. Entendeu? Então você tira um fluxo dali, né, e usa naquele dia. Então a gente está estudando para ver qual dia que seria melhor, como a gente vai fazer, né? Eu já pedi para o pessoal se reunir entre equipes, né? Porque às vezes para uma equipe é melhor um dia, para outra é melhor no outro, né? Mas a gente está tentando ver se a gente faz que nem na sexta, que é mais fácil da população compreender. Todo mundo, os pacientes já se acostumou. Sexta-feira a gente tem atendimento para gestante. E a gente tem gestante. Tem bastante, né? Em média, 50 gestantes. Só do Proflurbion. Só do Proflurbion. E isso porque a gente não está levando em consideração, né, a classificação dessa gestante. São gestantes de risco médio, intermediário, de alto risco, que também tem que ser levado muito em consideração. E a consulta da gestante ela é diferente, ela demora. Ela é demorada. Então, você tem que tirar um dia para ela, porque senão você não consegue atender, né? E aí cada médico também tem o seu jeito. Tem médico que às vezes demora um pouquinho mais, outro demora um pouquinho menos, mas geralmente as consultas de gestante, elas são demoradas. É porque são muitas orientações para dar. Passa com enfermeira, passa com médico, né, tudo. Então, são essas coisas assim que a gente conseguiu mudar no Proflub e organizar. Essa questão da sexta-feira já era agendado, não foi mudado nada. Sempre foi sexta-feira, as duas equipes fazem visita domiciliar e atende os gestantes, né? A gente só mudou os outros dias para fazer essa demanda espontânea. Tem dado certo. Assim, agora está funcionando tem dando certo. É que no começo gera uma ansiedade, né? De todo mundo. Vai. Né? Aí gera um pouquinho de transtorno. Depois com o tempo. Né? As pessoas vão se acostumando. No começo até a adaptação da nova rotina. Né? Sim.
E imagina, se você consegue a consulta no dia ou no outro dia, dependendo, ou o agendamento, que nem, por exemplo, o Dr. Lucas, é demanda espontânea, mas ele resolveu criar 3 vagas de agendamento, entendeu? Que é para desafogar, às vezes, um dia que tem muita gente e tal, e está funcionando super bem. O Dr. Roberto, ele não quis por enquanto, que é o médico da manhã, e também está funcionando super bem. Então, vai se adaptando, não é também nada engessado, né? Você pode se adaptar, você pode criar ali 1, 2, 3, 4 vagas de agendamento e tal, né? E demanda espontânea. Eu acho que até é legal assim, você mesclar os dois, né? Porque tem situações que às vezes um agendamento é melhor também, né? Do que a consulta a demanda espontânea. Então, se você tem ali uma vaga ou outra, que seja mínima, que nem ele, é 3 vagas só, né? A gente consegue resolver, que tem pessoas que é melhor, né? Então, basicamente, o que a gente está tentando dizer não é que a gente está fazendo a maior propaganda do SUS, que isso é perfeito, não. Tem muita falha. A gente, como funcionário da saúde, a gente sabe disso. O que a gente está querendo dizer é que a gente trabalha com o que tem, tenta fazer o melhor trabalho possível e que tem muita coisa que a rede oferece que as pessoas desconhecem, que elas não sabem. E aí reclamam de falta de acolhimento, de falta de atendimento, disso, daquilo, mas é porque ela não sabe que tem. Não quer dizer que vai ser perfeito, que vai ser rápido, que vai ser para ontem, mas tem, entendeu? Você não vai ficar sem esse atendimento, sem esse acolhimento, sem essa consulta, sem esse exame, sem essa cirurgia. Tem que ter aquela paciência, porque é um sistema grande que abrange um país inteiro. Pensa quantos milhões de pessoas participam disso, tanto como funcionário, como usuário. Então, assim, até uma empresa pequena é difícil você manter uma organização. Imagina um sistema como esse. Tem muita falha, tem outros defeitos, mas a gente tem que entender que tem acesso. A pessoa só tem que procurar. Que muitas vezes a gente não consegue ir lá, levar o ACS mesmo. A gente tenta levar isso até a casa da pessoa, mas nem sempre a gente consegue. Uma dúvida que, mudando um pouquinho de assunto, uma dúvida que muitos dos nossos cuidadores têm e que eu acho que você vai poder ajudar a gente, André. Materiais que a unidade fornece. Materiais Porque a maior parte dos acamados, eles têm alguma questão de ter escara, a gente sabe que muito tempo deitado dá ferida na pele, dá naquelas feridas grandes até onde tem proeminência óssea. Tem alguns que têm sonda vesical, sonda de alimentação, uso de oxigênio. E aí, o que eles conseguem pelo SUS e o que eles precisam comprar? Então, lá na UBS do Professor Bion, como que a gente faz? O paciente, ele saindo de uma operação, né, um pós-operatório, alguma coisa assim, que ele precise de material, eu peço para passar com a enfermeira, porque a enfermeira me passa o que ele precisa, entendeu? Bem certinho. Precisa de atadura, precisa de soro, precisa de gases, precisa de sonda, o que ele precisa. A enfermeira sabe bem certo. Então, ela faz uma receitinha para mim, né, carimbo e tal, e aí eu peço para o almoxarifado de insumo da saúde, né? A gente pede para os pacientes uma vez por mês, entendeu? Então, a gente já calcula o que ele vai precisar durante aquele mês. E a gente faz o pedido, né? Aí vem o material, né? Como que funciona? Numa segunda você pede, na outra chega. Pede, outra chega, entendeu? É assim que funciona de uma semana. Isso. A cada 15 dias a gente pode fazer pedido, né? O paciente é uma vez por mês, mas a cada 15 dias a gente pode fazer o pedido. Então, o que acontece? Quando vem o material, a gente faz, quando a gente tem caixa ou sacola, normalmente em caixa de papelão. A gente coloca todo o material dele ali, coloca num papel dizendo que tem tudo, né? E aí, quando o paciente vem buscar, entregam a caixa para ele e o papel fica para mim dar baixa no sistema, né? O material que foi entregue. Assim a gente tem se organizado lá. Lá a gente tem em torno de 27, 26, já cheguei a 30 pacientes. É bastante. Felipe, a gente acompanha hoje na fisioterapia 94 pacientes acamados. 94, então você vê 1/3 só do Profluvio. É que os materiais nem sempre são só os acamados, né? O pessoal do pós-operatório que não está acamado, mas vai precisar desse material ali de início. É para quem precisa. Quem está precisando de alguma forma, né, a gente tenta disponibilizar o material para eles, né? E é esse material de curativo, né? Remédio, essas coisas a gente não tem.
Aí é farmácia, né? E não tem uma quantia assim padrão, né? Depende do que a pessoa precisar, Não, então. depende de Se a cada pessoa tem um. uma ferida no glúteo, uma no calcanhar, vai ganhar uma quantia a mais. Sim, Assim. a enfermeira vai avaliar e aí não é padrão, né? Tem Vai dar paciente que pega necessidade da bastante, pessoa. tem paciente que pega pouco, entendeu? E o que também precisa. Tem paciente que usa sonda, tem paciente que não usa, tem paciente que E faz varia uma muito. diferença gigante no orçamento, né? Imagina, tem que comprar gás, tem que comprar fralda, tem que comprar tudo. Isso. E esse material não pode ser tirado do almoxarifado da UBS, porque senão falta para atender as pessoas que vão na UBS também. Vem pra pessoa mesmo. Né? Vem para a pessoa. O pedido é feito nominal, entendeu? Ele é feito lá quando a gente faz, coloca o nome completo do paciente, né? E descreve que é material de curativo domiciliar, né? Um por um, é um pedido por um. Né? Aí tem o do almoxarifado nosso, do posto, né? Que é separado. E deu da limpeza também é separado. Ah, pessoal, e outra coisa também. Eu tenho uma camada em casa, não sei cuidar, não sei trocar o curativo. Nessa visita que o domiciliar é feita com o médico, o auxiliar de enfermagem, você pode estar tirando as dúvidas, o auxiliar ensina a fazer o curativo, ensina como usar todo aquele material, é só perguntar. A gente faz todo o acompanhamento e a instrução para E tem a visita do médico, né? Que ele vai, né? Com o tempo ele vai, ele vê se tem alguma coisa sendo feita errado, auxilia, né? Explica também, tira dúvidas, entendeu? Então, a gente tem um acompanhamento mesmo entregando material. A gente continua acompanhando, né? E mesmo que a pessoa seja paciente do site, também vai ser a unidade que vai fazer esse papel aí. Não vai ser o site que vai levar na sua casa gás, soro, vai ser a pessoal da base. Eles fazem, tem o pessoal do Melhor em Casa, né? Programa Melhor em Casa, que também acompanha os pacientes, ajuda também, é muito bom, né? Auxilia bastante, né? Então, a gente tem vários mecanismos hoje na prefeitura que faz no SUS, né? Que faz acompanhamento desses pacientes que ficam em casa, né? Que são domiciliados ou acamados, né? Uhum. André, e se você fosse deixar um recado geral, assim, para todo mundo que está assistindo a gente, o que você diria? Olha, até voltando um pouquinho, a gente estava falando do SUS, só para terminar a questão do SUS, que eu ia falar e acabei esquecendo. Eu acho que hoje o SUS, e a gente estava falando sobre isso também, o maior desafio hoje, o maior desafio do SUS, e eu acho que das UBS, do Brasil inteiro, é a gente trabalhar com a prevenção. Hoje a gente não consegue trabalhar com prevenção porque a gente é sugado pelas demandas do dia a dia. Né? Eu acredito que esse é um problema, não é da cidade, não é da nossa UBS, é do Brasil inteiro, né? Porque quando você trabalha com a prevenção, o custo é muito menor que o curativo. Né? Ele é muito menor. Então o PSF, né, que hoje é a Estratégia de Saúde da Família, ele veio, né? Não sei se vocês lembram, ele veio para trabalhar com a prevenção. A palavra-chave é a prevenção. Só que as demandas elas foram aumentando e hoje, né, pouca coisa a gente consegue trabalhar com prevenção. A gente tem os grupos, tem tudo, mas assim, eu acho que está bem distante ainda de trabalhar com prevenção. Sim, conseguir trabalhar com todos, inclusive, por exemplo, assim, as gestantes, né? A gente tem muita gestante adolescente, né? Se tivesse um trabalho de prevenção antes, talvez não teria sido gestante, né? Que às vezes é uma gestação não planejada e tal, né? Então, é só um exemplo de muitos, né? De muitos. Então, eu acho que o maior desafio hoje do SUS é a prevenção, é conseguir trabalhar com a prevenção de todos. Evitar o problema antes que ele aconteça, né? Mas está muito na nossa cultura também, né? Quando a gente propõe alguma ação, sei lá, Novembro Azul, o público mais difícil que a gente tem é homem. Conseguir homem para prevenção é muito difícil. A gente abre um sábado, o atendimento a médico, enfermeiro, vacina para o homem lá naquele dia específico, já que não vai resto do ano, para fazer um acompanhamento e ainda assim vai muito pouco. Mas aí quando a gente para comparar a demanda do hospital e a demanda de paciente acamado, a gente vê que o dos homens é superior que o das mulheres, né? E não só aqui no Brasil, no mundo talvez, né? Sim. Sábado agora a gente abriu para a campanha de vacinação, né? A gente bateu um recorde que eu acho que quase todo mundo ficou surpreso, né? É bastante, né? 6.020 vacinas, né?
A gente tinha nos outros dias, durante a semana, a média de 600, 700 vacinas. Toda a cidade, a gente bateu em 6 mil públicos, jogou lá em cima, né? No único dia. Num único dia. Quando a população ela adere, é sucesso. Quando ela não adere, você fica ali, às vezes, esticando, tentando achar estratégias diferentes para trazer, né? E é difícil, não é fácil. E entra tudo também na questão do desafio do preventivo. Tudo isso. Trabalhar com prevenção é um desafio, é o desafio. Entre vários, esse é o mais difícil de trabalhar, né? Mas a gente tenta, né, André? A gente Tenta. Não iremos desistir. Inclusive, se você está nos assistindo, participe dos nossos grupos no distrito, né? A gente tem grupo de várias coisas. Procura na sua unidade e vai ter informação. E você já pode começar a praticar ali um estilo de vida mais saudável, que te afaste um pouco desse adoecimento. Cada UBS ela tem alguma programação, né? Com vocês, da Multi. Acho que seria legal você falar um pouquinho da Multi. Aproveitar. Fala um pouquinho da Multi, porque também a Multi é uma coisa que a comunidade muitas vezes não entende, né? Não conhece, não sabe tudo que tem, né? Então, a equipe Multi é assim, nós somos profissionais que estão apoiando as equipes de saúde da família. Então, tinha lá as equipes de médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, dentista, técnico de saúde bucal e os agentes comunitários. Mas em um certo momento foi visto que eles não atendiam todas as demandas, né? Porque tem coisa que não é atribuição daquele profissional. E tem um autor muito bom, que ele é referência, que o Eugênio Vilar. Eu acho que ele já veio até para nós uma vez com a irmã, né? Numa conferência que teve. Ele diz assim que a atenção primária tem que resolver, é capaz de resolver 80% das demandas. E só 20% vai para hospital, para clínica, para secundária. Mas aí surgiu essa necessidade de, então, trazer uma equipe de apoio para o que não for atribuição da equipe mínima, né? Que é a equipe que tem na unidade. E aí, essa equipe multi, que é composta por fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo. E aí, essa composição pode variar um pouco, mas encosta nessas classes que a gente tem. Tem município que tem veterinário, acupunturista, mas aí depende da demanda também da população, né? É uma equipe multi por distrito, É uma equipe multi por distrito, porque na verdade a gente vai ser o apoio das equipes de saúde da família. Então, quando que a gente entra? Quando a equipe vê uma demanda e precisa de ajuda daquele profissional. Seja no manejo do paciente individualmente, então, uma pessoa que acabou de ter alta, sofreu um acidente, precisa da fisioterapia, a equipe entra em contato com a gente e a gente vai fazer um atendimento domiciliar. Ou para outras questões, como lá no Profurb 1 a gente montou um grupo Saúde com Arte, que é um grupo de pintura em tecido, pintura em tela, e foi uma necessidade que surgiu com os ACS, que eles viram que tinha muita gente assim em casa, muitas senhoras idosas sem companhia, que estavam entrando em quadros assim, quase de depressão mesmo. E a gente sabe que a idade vai trazendo déficits, dificuldades de coordenação motora, a pessoa vai conseguindo cada vez fazer menos coisas e precisando mais da ajuda dos outros. E aí a gente montou esse grupo de saúde com arte, que ao mesmo tempo é um grupo de convivência e um grupo onde a gente trabalha a coordenação motora. Então, veio da demanda da unidade. Grupo de acolhimento específico para esse pessoal que já trabalha para as coisas. Mas você pode ver, esse grupo é no Profurb 1, não tem no Quadrimonte. Porque é uma demanda daquele local, daquele território. E aí é muito longe de um lugar para o outro, outras pessoas de outros lugares não conseguiria ir. Vocês sempre estudam qual é a demanda de cada região. Né? Acho que você falou do distrito, acho que até para as pessoas entenderem o que é distrito, distrito é uma região, né? Por exemplo, a região aqui do Porto Meira, que a gente tem 5 UBS, é considerado um distrito, distrito sul, né? Aí a gente tem o norte, que é a região da Vila C, né? Isso, aquela região acima, Cidade Nova, acho que também, né? Aí tem o nordeste, que seria a região de Três Lagoas. Os distritos sanitários da cidade, dentro de cada distrito, tem o seu território, né, delimitado. E ali tem as UBS. Na nossa tem 5, pode ser que em outro distrito tenha mais ou tenha menos. Nossa cidade é dividida em 5 distritos, né? Sul, Nordeste, Norte,
leste e oeste. É interessante a gente falar isso, porque às vezes eu tô tão acostumada a falar sul, eu falo assim, o grupo lá no sul. Não é no Rio Grande? Não, é no distrito no centro do município. É em Foz, gente, não Em vem Foz, aqui pra Rio Grande do Sul. Dentro da cidade tem as regiões, né? E cada região tem uma equipe multi. E ela atende, daí ela fica responsável por atender a região dela ali, né? E daí a gente vai trabalhar com diferentes estratégias para cada unidade dentro do mesmo distrito. Por quê? Por exemplo, tem coisas que às vezes a gente quer colocar da nossa cabeça, sem ser a demanda da unidade, que não dá certo. A gente tentou no Carimão uma vez fazer um grupo de caminhada, horta e tal, e não teve adesão. E quando a gente começou lá no Profilurb 1, que foi que eu vim trabalhar aqui, teve adesão. Então a demanda era diferente. Já no Carimão tem outras coisas que dão certo que não deram certo por aqui. Por isso que é o legal de se trabalhar com território, né? Que a estratégia de saúde da família faz. Cada território tem suas singularidades. Mesmo muito perto, né? Pro Flub, por exemplo, também deu certo o grupo de Pilates, né? Que vocês montaram, né? Começou lá, eu vi você falando que começou com 3 pessoas, hoje tem mais de 50? Temos 50. Então, isso aí foi um sucesso de vocês, equipe multi, né? Em parceria ali com os ACS, ter montado, e hoje é um grupo grande, né? Que até quando chega final do ano, que vocês dão uma paradinha, né? Os pacientes vão lá. Às vezes eu já presenciei o paciente perguntando quando que ia voltar, porque eles gostam muito, né? E... Ali na UBS Quadrimonte tinha os grupos da físio, né? Só que como foi reduzindo o número de salas dentro da UBS, acabou que a físio ficou sem local para esse atendimento de grupo. Aí teve que acabar com os grupos nessa UBS, mas aí tem outro local. Se a pessoa quiser participar, ela tem que ir andar um pouquinho mais longe. Só que são grupos de demanda espontânea, né? Só chegar no grupo. Não precisa ter um encaminhamento, ir para fila, nada. Ainda que às vezes a pessoa chega lá, tem uma demanda específica, uma dor, a gente tira no cantinho, conversa e vê se é mais ideal mesmo. Respondendo o que você tinha perguntado naquela hora, né? Que mensagem que podia deixar? Assim, deixando para a população, né? Eu vejo que hoje tem uma distância muito grande entre a comunidade e as UBSs. Em todos, acho que quase todos os serviços que a prefeitura tem, né? Tem essa distância, mas assim, o posto é uma das coisas mais próximas da comunidade e tem uma distância muito grande. Eu acho que as pessoas precisavam participar mais, dar mais ideia, participar mais dos grupos, das reuniões que tem com o conselho local de saúde, sugerir, reclamar, tudo. Sabe, a participação ela tem que ser por completo, porque muitas vezes a gente vê muita reclamação só. Mas se você faz uma reunião, às vezes não vem ninguém, entendeu? O conselho local, às vezes não vem ninguém e tal. Porque, assim, às vezes pode surgir uma ideia, algum atendimento que a gente pode melhorar através da ideia de alguma pessoa da comunidade, né? E participar, fiscalizar também, né? E principalmente participar de como funciona, porque daí a pessoa entende melhor também todo o funcionamento, né? E tem essa distância. Então, eu acho assim que a gente estava falando do desafio da prevenção, a gente também tem esse desafio da comunidade estar próximo, entendeu? É que as pessoas, é muito cultural, como ela disse, as pessoas acham que eu só vou no posto se eu estiver doente. Não, gente, lá também é lugar de buscar informação, entendeu? Você não precisa lá só se você estiver adoecido e precisar de uma consulta médica, você pode ir lá buscar informação apenas, você pode ir lá conversar com as pessoas. A gente não está em outro mundo, nós somos da comunidade também, nós somos servidores, mas nós também somos usuários do SUS. Você pode vir, a gente vai dar essa informação para você, vai simplificar o jeito de falar, né? Se for uma pessoa assim, mais simples. Eu tenho pessoas na minha área que não sabem nem ler. Então, quando eu entro em contato com ela pelo telefone, eu mando áudio, eu tento ser mais acessível para todos. Então, assim, tem informação, só tem que saber buscar, porque a gente tenta levar até vocês, mas nem sempre a gente consegue atingir todos. Então, tenta buscar essa informação também. Sim, a UBS é da comunidade. É verdade. A escola é da comunidade, né? A gente vê os professores às vezes reclamando também nas reuniões de pais, que às vezes tem pai que não vai, nunca vai, né? E, entendeu? A gente entende que todo mundo vive uma loucura. Todo mundo vive uma loucura e a vida da gente está cada dia mais corrida. Mais loucura, mais coisa. Não é fácil. Fácil não é.
Mas assim, a gente precisa participar da vida dos filhos da gente na escola e da saúde da família no posto. É verdade. São as principais coisas que a gente tem ali, que a gente convive na comunidade, é isso, é escola e saúde, né? Às vezes a gente convida, a reunião tá vazia do conselho local, que toda unidade de saúde tem, mas aí a pessoa vai lá no Facebook e critica, né? Poxa, não adianta, não é resolver, né? A crítica, ela faz parte. Mas Só que tem tem um pessoas lugar que não certo. participam de nada e só reclamam. E daí é fácil. A gente só reclamar é fácil, né? A gente tem que participar para trazer soluções Sim, também, né? Entender como que funciona. Muitas vezes as pessoas reclamam, mas nem sabem como que funciona. e reclamar no Não lugar buscou- certo, né? No Não espaço. buscou saber também de como funciona, entendeu? Muitas pessoas às vezes não recebem nenhum acesso em casa. Aí Já como me que aconteceu. acontece, normal, eu também sou acesso. Isso acontece, e muito. Pra você ver que Daí a pessoa como- tá em casa, a casa tá aberta, você tá lá batendo palma. Mas a assim pessoa na cortina, É. e depois vai lá na unidade reclamar. Aí não sabe das coisas do posto, né? E aí ela tá desinformada, ela vai lá em qualquer dia, qualquer horário, buscar às vezes uma coisa que tem um agendamento, que tem que passar por alguma coisa, né? Alguma outra pessoa e tal. E daí ela fica até brava, né? Então, eu acho que esse também é um desafio da comunidade estar presente, participar. Tem lugar que participa? Tem lugar que participa, tem lugar que as pessoas são bem envolvidas. E quanto é mais envolvido, melhor é o atendimento, né? Porque aí tem a crítica, tem a cobrança, e tem a participação, a sugestão. Até os servidores, eles se sentem melhor quando a comunidade está junto, É verdade. entendeu? Porque, cara, muitas vezes nós moramos ali. É, Às vezes é vizinho. vizinho da gente que está ali, né? Que vem ali e participa, né? Então, eu acho que a mensagem seria essa, o envolvimento melhor da comunidade, né? Nesse que vai ajudar no desafio até da prevenção do SUS. Peraí, quem tá me ligando aqui? Eu falei que ia improvisar. Vamos de intervalo comercial. André, parafraseando uns programas que eu acho que foram um dos primeiros podcasts do Brasil. André, em poucas palavras, bate-bola, jogo rápido. André, gerente. Bastante trabalho. André, usuário. Pouca busca, né? O SUS. Importantíssimo. Atenção primária. Essencial. Atenção primária? Essencial. Equipe multi. Muito essencial. E o podcast que a gente criou? Cara, eu acho que vocês começaram assim, não vai dar para falar em uma palavra só. Eu acho que vocês começaram um negócio muito legal, né? Que eu acho que tende só a crescer, sabe? Porque o que a gente está passando aqui? Informações de coisas muito importantes, sabe? Eu acho que a saúde é uma coisa, acho que é a coisa mais importante que tem para todo mundo, né? E quem está assistindo e vai assistir, não só esse, como os outros, ela vai aprender bastante coisa, entendeu? Às vezes até a ideia foi legal porque as pessoas trabalham, entendeu? Então, ó, aqui a gente deu algumas informações hoje, né? Amanhã outra pessoa que está aqui vai dar outras informações e ela assistindo, às vezes ela pode assistir no horário que ela puder. Entendeu? E aprender um pouco da UBS, né? Aprender um pouco, conhecer quem são as pessoas que está à frente, quem está trabalhando, né, na comunidade, o que cada UBS oferece, né? O que a equipe multi oferece, o que dá para ela buscar, né? É muita coisa que dá para fazer. Então, acho assim, eu não conhecia nenhum outro podcast assim, desse gênero, pelo menos aqui na cidade. Então, improvisar. Não, e que falasse sobre saúde. Nosso microfone imaginário. A gente tem outros, até conheço outros aí de pessoas que é muito legal também, bacana, mas assim, esse que está fazendo é direcionado à saúde, e que é uma coisa muito importante e que não tem, entendeu? Tomara até que outros distritos copiem, né, essa ideia e leve também ou venha participar aqui, né? E que copie também, porque às vezes, por exemplo, assim, lá no norte é outra realidade. É diferente. Vai falar de outras coisas. É outro BS, entendeu? Que lá também tem população que às vezes quer saber sobre, né? Entendeu? Então acho assim que é muito legal, muito importante e vocês vão ter muito sucesso. Muito essencial. Muito essencial.
Obrigada por Obrigada. participar com a gente, pelo apoio. Obrigado pelo convite, né? E para você que nos assistiu até aqui, obrigado por ficar conosco. E até o próximo Café com Saúde. Não tem café, né? Isso aqui é água. Porque a gente falou que é improvisado, mas na prova a gente não tem tudo. Mas é isso. Só tem 2 xícaras, 3 pessoas. O microfone que eu tô falando tá no ombro dela, mas que vai dar certo. Mas a gente É fez só com o carinho, início. não fez? Sim. O importante é levar informação aí, né? Sim, é só o início. Daqui a pouco vocês estão mais conhecidos que o Flow, que os podcasts Não, já brasileiros disseram famosos. hoje que meu rosto é conhecido no Bubas. Aí, ó. Você viu? Viu? Tanta gente que Tem tem Bubas, eu gente. vi nas coisas lá da prefeitura. Ela tá sempre dizendo uma coisa. Sim, a Mas gente é muito pros elogiado. usuários, é pros usuários. A gente inventa junto e o apoio das equipes é o mais importante. Fiquem com Deus e até o próximo. Beijos. Mais difícil do que lá onde você apresentou? Tá, Porque né? tem a Amanda lá, não. Ah, ficou tudo bem agora. Manda. Vamos ver. Respira então. Não, é café pra gente Tá quente? decente. Ai, Nossa. você vai beber comigo. Isso não é isso não. Eu achei que era só cenário, né? Pensei que a água ia